Olá, bom dia! Começa agora o programa Fórum 11h30, neste sábado, 24 de outubro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Yo soy Renato Rovai, que tal? Que tal? Que tal? Aqui agora tem Que eco, tal? porque E vem os ecos da democracia boliviana que se reinaugurará depois de um golpe frustrado. Como? Olha, acho que eu vou ficar falando uns 15, 20 dias sobre isso. só latino, né, para Sim, Joe, comemorar. que Só... tal? Eu me chamo de Pepitos, né? Acho que é Pepitos que eles chamam os coxinhas de lá. Não passarão. Pepitos não passarão? É. Então tá certo. A gente vai conversar aqui sobre as eleições da Bolívia, o que significaram, né, depois de um ano de golpe, e também outra eleição aí que está acirrada, a disputa Biden e Trump, e os efeitos também para o mundo, entre outros assuntos, com o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, que eu subo aqui na nossa jangada, como diz o Rovai. Tudo bom, Nasser? Tudo bom? Prazer estar aqui com você, o Rovai. Muito bom conversar com vocês. Tá Prazer é feliz, nosso. Nasser? Tá feliz? Não sei se vai durar muito. Marcamos, né? Vamos Vamos aproveitar. aproveitar. Não, muito, muito. Então vamos começar já falando dessa felicidade que foi no Vamos. último domingo, né? O Lúcio Arce ganhou aí as eleições da Bolívia com 52%, né, dos votos e pondo enfim aí um ano do golpe que tirou o Evo Morales do poder, e Evo que está até hoje na Argentina e que disse que pretende voltar cedo ou tarde em entrevista nessa Tarde semana. ou temprano Exato. volverei. Em entrevista essa semana, o Breno Altman, retransmitida aí por toda a mídia alternativa. E eu queria perguntar para o Nasser quais são as suas expectativas, então, dessa vitória na Bolívia que garantiu aí a volta do MAS, do Movimento ao Socialismo. Eu acho que o contexto geral, começando pelo contexto geral, foi uma vitória importantíssima, no sentido de dar um alento, né, para as forças progressistas no mundo em geral, mas com repercussão óbvia na América do Sul e na América Latina, né? Quer dizer, aquilo que acontece nos vizinhos é motivo de estímulo para a esquerda e para a direita, né? Quer dizer, então, eu falo isso porque as eleições cada vez mais se transformaram num tema internacional, né? E principalmente pelos impactos, pelas articulações entre grupos e movimentos. É interessante, eu trago aqui uma questão que eu, tempo atrás, já tinha refletido em textos meus. É muito interessante, porque em relações internacionais, aqueles que ficaram limitados a analisar relações internacionais unicamente pela política externa, eles cometem um equívoco de dizer que não muda muito quando muda a eleição, porque a política externa é interessante. Hoje em dia a gente está dando muito valor nessas mudanças, mas se você olhar concretamente, como um analista já disse, é um transatlântico. Para mudar a rota, demora, né? Então não acontece. Então tem um passado mesmo da Revolução Russa, das revoluções, onde a política externa, estrito sensu, a diplomacia, não muda muito, porque a diplomacia ela tem que cumprir ali aquelas regras. Você sabe que eu estava lendo um livro de memórias de um historiador russo, e é muito interessante. Ele está dizendo assim, no primeiro mês após a Revolução Russa, eu fiquei muito curioso com isso, do embaixador da Rússia em Berlim. O cara começou a distribuir armas, porque Berlim estava em revolta comunista. O embaixador não pode fazer isso. Ele falou também, então tá, então vamos reunir a turma aqui, fazer uns grupos. Também você não pode fazer isso. Então foi encontrando um caminho, né? Então você tem, depois a política externa, na época já do Stalin, de outros, seguia todos os parâmetros, as regras, as normas da coisa. Ok. Só que no plano dessas conexões, do estímulo, dos grupos, né, da troca de experiência, isso é muito rico,
E essa parte não aparece na diplomacia. Então, ou seja, uma vitória dessa é importante, porque nós estamos num momento também de esquerda, já há um tempo, que perdeu esse vigor internacionalista. Né? Porque desde o século XIX, quem tinha o vigor de internacional sempre foi a esquerda. A direita vinha atrás, a direita era reativa. Né? Já há um tempo, a direita é ativa e nós que estamos reativos. Entendeu? As articulações entre as sociedades, entre grupos de direita, hoje dão um banho na esquerda. Né? É claro, você pode dizer, acabou a Guerra Fria, você não tem governos que apoiam, ok, mas eles dão um banho na esquerda. Então, por tudo isso, a vitória do partido Evo Morales, do Lúcio Arce, ela é fundamental. E é também pelo que vocês começaram dizendo, um ano depois. Né? Quer dizer, aquelas cenas lamentáveis, né? Um avalanche, porque polícia, exército, elite econômica, né? Você não sabe, Estados Unidos apoia, Brasil apoia, né? Uma avalanche de coisas. Né? Mas houve uma resistência muito grande. Então, a gente olha para as urnas, mas tem que olhar para as ruas. A urna é consequência das ruas, não tem milagre nenhum. Precisa aprender isso. Então, assim, teve gente morta, presa, ferida, e mantiveram o vigor. O vigor, porque se não fosse isso, nem eleição ia ter. Então, eu já vi gente aí, analistas da extrema esquerda, né? Isso aí não deve comentar essa vitória, não, porque isso é uma concessão da direita. Se a direita quiser. Eu vi isso. Eu esqueci. Eu ouvi isso também. Que é o do PCO, é o cara do PCO. Concessão do. Porque aí, vejam, é interessante esse argumento que sempre aparece. No final das contas, você fica pensando, o que ele está argumentando? No fundo, é uma fraqueza, porque ele vê a direita como onipotente, porque assim eles podem tudo, né? Parece ele que inclusive as nossas vitórias. É isso. Quer dizer, porque assim, se você perde, é fraco, se você ganha, você também é fraco. Não tem alternativa, né? Ou seja, a direita. Não, eu não vejo assim, eu vejo que foi muito importante, e a Bolívia é um parâmetro, não é só agora, é importante. Esses 14 anos do Evo foram, assim, sucesso absoluto. Eu outro dia eu falei isso, você entra no Google, procura, o que você vai encontrar contra isso? Nada. Pobreza moderada, que é a insegurança alimentar moderada, despencou, não lembro agora os números, pobreza extrema despencou, o PIB manteve um crescimento extraordinário. Crescimento chinês, crescimento média de 5, né? 5, 6, nos últimos anos era a média de 6, 7, acho. Como é que pode um negócio desse? E, claro, o ministro da Economia, para premiar o ministro da Economia. Né? Então, isso é. Agora, ele vai ter problema, não é? Vai ter reação interna, vai ter boicote internacional. Não, eles vão ter que ser muito habilidosos para conduzir isso. Mas, olha, é uma vitória que anima todo mundo. E aí, eu perguntava isso outro dia para um debatedor que participou aqui com a gente do Fórum e Meia, o nosso amigo Julian Rodrigues, falava assim, qual é a diferença do que aconteceu na Bolívia com o Brasil? Porque aqui, né, nós passamos por um golpe de caráter institucional, um golpe mais acinzentado, o deles lá foi, né, preto no último, eles fizeram o golpe clássico, e de repente aqui a gente não conseguiu reagir. Você acha que forma como os movimentos sociais se organizam na Bolívia, a forma como a tradição indígena combate o explorador, já secularmente também, ajudou nisso tudo? Bom, eu vou especular aqui também muita coisa que já foi dita aqui, recuperar. Eu acho que, primeiro que eu acho que essa questão que você faz, eu acho que a gente tinha que debruçar mais sobre isso, porque ao fazer isso, nós vamos encontrar sinais para a nossa ação no futuro. Então, a gente precisa avaliar essa história. Precisa avaliar o que aconteceu. Todas as variáveis, eu acho que a gente tem que ter
ainda está muito próximo e a gente não tem muito. Mas eu acho que cabe apontar algumas, né? Veja, eu acho que houve durante os anos do governo Lula e Dilma, né? Isso outros estudiosos já colocaram, com muito mais capacidade do que eu, que não estudo o assunto, mas que li um pouco sobre isso e a gente percebe. Eu acho que, por vezes, não é só aqui no Brasil, o sucesso de governo ele atrapalha a mobilização, né? Por vários motivos. Você tende a acomodar mais, né? Então, assim, as forças, vamos dizer, que levaram todos esses anos de construção, de luta sindical, de luta de movimento social, etc., que como consequência, levou Lula ao poder, como eu estava dizendo, a urna é a consequência, ela também entrou num estado, em política internacional, de apaziguamento, né? Veja, não estou colocando coisa pessoal aqui de jeito nenhum, estou achando que assim, pode ser que repete em outros lugares do mundo. Então, ou seja, naturalmente, o partido, o PT, as coisas começaram a se preocupar muito mais com a gestão do capitalismo. E com razão, não estou criticando isso, não. Só que, ao fazer isso, houve um descuido, um descolamento, ao longo dos anos, completo dos movimentos. Descolou completamente. Então, seja em termos de liderança, seja em termos das pautas, né, das agendas, né? Então, isso daí é um elemento que pelo que eu leio, pelo que eu vi de colegas tudo na Bolívia, que é uma coisa que lá não aconteceu muito isso, não. E lá se manteve, né? Teve apesar do sucesso do governo, ele se manteve, esse vigor, né? O outro que eu apontaria, quer dizer, nessa tentativa de equilibrar, não radicalizar para você viabilizar o governo, né, nesse equilíbrio, nessa ponderação, aqui a coisa caminhou mais para deixar a condução na mão, algumas áreas, na mão de gente de centro-direita, né? Então, esse pessoal começou a ganhar poder, né? Lembrar aqui do Trotsky, na Revolução, ele fala, Revolução Operária Camponesa, ok, sob a direção operária. E a direção operária, quem lidera isso aí é o Partido Bolchevique. Então, a gente faz tudo quanto é tipo de aliança, mas quem é que conduz, né? Então, você tem áreas ministeriais importantes, você tem, né, vamos dizer assim, o chamado aparelho de Estado. O PT, durante esses anos, não conseguiu estruturar o aparelho de Estado, né? Alguns falam aí, não sei se é fofoca, que o Erdogan, quando ficou sabendo do golpe na Dilma, falou assim, mas não é possível, ficaram 14 anos no poder e não mudaram o aparelho judicial, não mudaram o judiciário. O que o Erdogan fez lá? Mudou o judiciário, mudou a polícia, mudou não sei o quê, mudou tudo. Então, ou seja, você vai pegando ponto por ponto. Em 2013, coincidentemente, um pouco antes das manifestações, eu, como professor da Argentina, nós tínhamos um projeto para entrevistar os generais do Brasil que participaram do Haiti. Era um projeto para discutir Haiti, não era nada política brasileira. Eu vou dizer aqui, quase todos os generais que nós entrevistamos ali em março, abril, apoiavam o PT. Abril, maio de 2013. Passou um ano, a minha colega encontrou com o pessoal e falou, Reginaldo, a coisa mudou. Ali no final de 2013. Eu não sei o que aconteceu, a gente precisa estudar, porque eles faziam todo o discurso de ter ganho um status com o Haiti, né, de se capacitar e que não sei o quê, Aí foi a turma que foi com o Bolsonaro. Heleno, o Santos Cruz que entrou e saiu, mas está lá, e os outros. Então, você vai encontrar, estou dando um exemplo, você vai encontrar em vários setores. Eu não sei explicar isso, mas aconteceu isso. E
Na Bolívia também. Na Bolívia o aparelho sempre é um problema para os governos de esquerda, né? Conseguir controlar aparelho de repressão, né? Policial e militar. Quando você pensa que está cuidando bem deles e tal, a coisa muda. Eles vão te dar um golpe. Mudam. Eu queria... Só para completar, é o caso famoso, está lá no coisa do Gaspari. Antes um pouco do golpe de 64, o João Goulart disse assim: o único general que eu confio é o Castelo Branco. É um negócio impressionante. Então, eu acho que é uma avaliação, eu acho assim, eu fiz aqui uma avaliação rápida, a gente precisava avaliar melhor. Agora, o que nós não podemos fazer é passar, não, porque depende do que vai vir. A gente precisa saber, né? Agora, de qualquer forma, a Bolívia é um exemplo, um bom exemplo. Né? E a Adri quer falar, queria né? perguntar, e agora, como que você acha que vai ser a relação do governo Bolsonaro com o novo governo da Bolívia? Lembrando que o Evo esteve aqui na posse do Bolsonaro, vocês devem se lembrar, e você acha que ele vai ter um posicionamento como eles tratam a Venezuela, né? Não, eu acho assim, veja, do lado do Duarte, não. São pessoas gente que pensa em estratégia não faz o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro não tem pensamento estratégico nenhum. Né? Nem ele, nem quem está com ele. Eu acho que é um equívoco ficar dando tanto poder para esse pessoal. O Trump, depois a gente vê. Isso é coisa tática. A tática é curto prazo. Curto prazo eles ganham isso aí. Aquela história da perder uma batalha e ganhar uma guerra. Ele quer ganhar todas as batalhas, ele vai perder a guerra. Vai perder a guerra. Isso não, a não ser que rasgue todos os livros de história política e de estratégia. Isso não existe. Depois a gente fala mais dentro do Trump. Mas eu acho que por várias razões, a Venezuela ganhou chama mais atenção da extrema-direita do que Bolívia. Né? Por várias razões também. Né? Eu acho que a questão do poder do petróleo, né? Os Estados Unidos ainda é um grande importador de petróleo da Venezuela. Os russos têm uma relação muito próxima com o governo da Venezuela, a China também. Então, ou seja, lugar que tem disputa de grande potência, a coisa fica mais intensa. Todo lugar. O Oriente Médio, assim, qualquer coisinha tem grande potência. Por isso que literalmente a coisa lá é explosiva. Não tem nada a ver com religião, porque entra grande potência. Entrou grande potência, acabou. A coisa... Na Bolívia, você tem, claro, a presença ali dos Estados Unidos, mas não é como a Venezuela. Né? Então, e a sociedade americana colocou isso em pauta, que é a nova Cuba, já há um tempo. Né? E os daqui, como segue os patrões lá de cima, reproduzem. Né? Eu vejo que na mídia, aí na internet, no Twitter, chamou a atenção essa coisa da Bolívia. Mas nem de longe é igual a Venezuela. Né? Você imagina se isso acontece na Venezuela. Então, eu acho que não vai ser. Então, portanto, como não chama muita atenção, acho que o governo Bolsonaro também não vai... Também, porque ele faz onde chama a atenção do eleitorado, né? Se eventualmente acontecer alguma coisa, sim. Mas, por enquanto, eu acho que não. E não tem petróleo, né? Não tem... Tem o lítio, que tem chamado bastante atenção, mas o lítio ainda é uma coisa, não é esse histórico do petróleo, né? Petróleo é coisa de corporação muito bem articulada politicamente, né? O petróleo consegue... As corporações, é histórico isso, né? Sempre articular a política com a economia muito forte, né? Grupos políticos muito fortes. Então, é outra pegada. Mas eu acho que é mais por grande potência. Né? Eu não sei se a gente vai conversar depois, mas se for política externa de Bolsonaro, é interessante. Ontem eu estava no Congresso de Ciência Política e apresentei com o meu orientando sobre relação Brasil-Israel. Né? Mas a mesa inteira era sobre política externa do Bolsonaro.
Mas, na verdade, cá aqui entre nós, eu não até agora, eu tenho discurso sobre política externa. Eu não tenho nada de concreto de política externa do governo Bolsonaro. Não sei o que falar. Não tem nada. É discurso, né? Que pode causar problema. Uma hora causa problema, porque vai inflamando, causa problema. Mas até agora, não tem nada. Não tem nada de concreto. Você não consegue analisar. Porque, por exemplo, quando o Lula entrou, em pouco tempo você tinha, gostou ou não, você tinha quem criticava, você tinha sinalizações de projetos que seguiram, né? Que foram adiante, várias coisas do governo. Agora você fala assim, para onde que... Você não tem o mínimo. Então, por exemplo, você fala, um projeto de política externa de direita. Não tem projeto. Eu não sei qual é o projeto, não tenho a mínima ideia. É aí onde vai o Trump. Hoje em dia é isso, é onde vai o Trump. E o Trump também não sabe para onde vai. Cada hora ele vai para um lado. Quer dizer, então, eles não têm estratégia, né? Não tem estratégia nenhuma, não tem uma política de Estado, vamos dizer assim. É totalmente submisso, né, aos Estados Unidos. O que o Trump fala, e na verdade nem só os Estados Unidos, ao Trump, né? E aí não é os Estados Unidos. E já entrando nessa disputa que acirrada, né? Que as pesquisas indicam. Mas antes da gente ir para virar a página, eu queria falar da OEA. Falar da OEA. Como é que você acha que fica a OEA, Reginaldo? A OEA é uma ficção científica, ela só existe quando os Estados Unidos dá apoio para ele, para o bem e para o mal. Só isso. Eu falei isso em relações internacionais, os alunos vêm estudar, eu falei, para quê? Eles não fazem nada. Você nem nota que existe a OEA. A OEA foi criada para manter a aparência de legitimidade das ações norte-americanas no continente. Ponto. Mas para nada. Então, veja, cada acontecimento na América Latina, assim, que aconteceu de guerra, de matança, o que é a OEA? Nada. Ela só lava a sujeira dos Estados Unidos. Por exemplo, uma coisa que eu estudei um pouco, foi a intervenção na República Dominicana em 1965. Os Estados Unidos invadiu a República Dominicana. E a OEA votou a favor. Então, é a mesma coisa da ONU. Eu não sou esse pessoal aí. Tem pessoal de esquerda, tudo gosta de ONU. A OEA serve para lavar a sujeira. É isso, como a ONU também. Aí ele vai, olha a legitimidade. Aí, quando não é, quando não concorda, ela não aparece. Entendeu? Então, isso que foi feito na Bolívia é um negócio horroroso. Mas, preste atenção. O que o pessoal aqui, centro, esquerda e tudo, se apoiou na OEA para criticar o Evo Morales. Ia falar disso. A mídia tradicional cumpriu um papel. A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo foi lá. Eu publiquei outro dia, republiquei. Entrevistou os analistas políticos, só escolheram aqueles. Se você olhar lá, tem 8 analistas. Eu cito o nome deles aqui. Eles. Não, que eu lembro é a professora Maria Hermínia, que é a eminência na USP, é colunista da coisa. Professor da GV, coisa. O outro, Schuster, não sei o quê. O que quer dizer lá? O Máximo, sabe o que eles diziam? Foi golpe, mas do Evo também foi. Isso é uma piada. Uma piada. Outro dia eu discuti com um amigo meu, isso é visão também, eu falei para ele, socialista europeu, é outra coisa. Começou a falar do Evo, saudar a revolução. Falei, escuta, o cara foi derrubado, foi desterrado, invadiram a casa dele, e aí você vai falar do Evo? Então, eles inventaram essa desculpa, foram na cola da OEA, e mais que o Evo deu golpe. Veja, uma coisa é o seguinte, eu posso discordar do encaminhamento que o Evo deu. E eu discordo. Agora, como é que foi golpe? Ele foi para a eleição e foi eleito. Como é que isso é golpe? Quer dizer, como é que foi autorizado, está nas regras da Constituição. Então, a Folha, Estado, e não é só mídia, os intelectuais também. Muita gente aí, até gente... E a vergonha maior é porque eles separaram uma quantidade de zonas eleitorais onde haviam votações que estavam completamente fora do padrão.
Em todas essas zonas, agora, o Evo ganhou. Ganhou estourado. Ganhou com mais voto do que na última eleição. Não tinha visto isso, eu não tinha visto. Todas, sem exceção. Sem exceção, nada. Não, veja, o New York Times... Eles não conhecem a Bolívia. Eu falava para a Adri, eu estive na Bolívia uma meia dúzia de vezes. E eu fui antes do Evo ganhar, eu estive na Zona Cocaleira, eu visitei, fiz matérias sobre a Guerra da Coca na Bolívia, fui na posse do Evo quando ele ganhou, eu fiz aquele perdeu, porque era por colégio eleitoral, ele perdeu do Gonzalo Sanches de Lozada, aquela eleição onde o Messa era o vice, e o Messa depois se torna vice-presidente, ele perde no segundo turno, que é um segundo turno de colégio eleitoral. Eles tinham tido a mesma votação praticamente. Não lembrava disso. Ele tem que ganhar a eleição com mais de 50% dos votos da outra vez, para poder depois fazer uma reforma constitucional e mudar esse processo eleitoral de segundo turno para o colégio eleitoral, que vira essa eleição com o modelo argentino, que você tem que ter 10% a mais dos votos e fazer 40%, enfim, que é um modelo bastante interessante. Aliás, eu acho que o Brasil deveria, numa futura reforma, pensar em adotar por aqui. Você não precisa de segundo turno para acima de fez 40% dos votos, tem 10% a mais do segundo colocado, caixão. Verdade. Segue o jogo. Isso daí, e agora, só para dizer das leituras, a repórter lá, a colunista da Folha, que está lá, é horroroso, Silvia Colombo, que coisa horrorosa. A pessoa precisa ter um pouco de dignidade, está perdendo dignidade. Aí ela teve que fazer uma matéria e falar assim, que o arte não é a mesma coisa. É moderado. Que do Evo. Aí o que ela vai? Para coisa pessoal. Ele estudou não sei aonde na Inglaterra. Vai que. Agora, mas esse movimento agora, eles vão tentar. Eles fizeram isso com a Dilma e o Lula, né? Isso, mesma coisa. A Dilma vem fazer a cortina, depois eles só na Dilma. Justamente, mesma coisa. Não. Para encerrar isso que eu estava falando, Alice, nessas zonas do Chapare, da região da Guerra da Coca, as votações sempre foram 90%, todas. Era eles compararem com as anteriores, eles vão ver, sabe quanto que teve de votação na cidade do Evo para o MAS? 98,5%. Isso aí. Não é? Então, e assim, comunidades indígenas, com uma lógica, com uma história de combate. Esse pessoal não votava antes, eles não tinham título eleitoral. Na hora que eles vão lá e se intitulam, muda a história da Bolívia. É como se tivesse acontecido o que aconteceu na África do Sul, Reginaldo. O apartheid não permitia que os negros votassem, então ganhava sempre o branco. Claro. Na identidade política, o Evo representa a comunidade indígena, é uma representação importantíssima. Agora, eu quero dizer o seguinte, as diferenças, não é só porque é do exterior. O New York Times, agora em julho, demorou, mas ele foi lá e reconheceu que errou e criticou a OEA. Então, aqui é impossível, ninguém faz isso. Aqui não faz. Você imagina ver o Guga Chakra falando na Globo News sobre isso? Guga Chakra é assim, eu não consigo, uma submissão, né? Assim, é o que vem. No caso, assim, ele critica os republicanos, mas na perspectiva que é uma submissão aos democratas, entendeu? É uma coisa muito pesada isso. Quer dizer, assim, em tudo. Então, ele segue o que eles falam para qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. É impressionante, impressionante. Então, Bolívia é isso. Bolívia o Evo, uma pessoa muito mal vista. Um indígena dirigir um país, fazer o que ele fez, um crescimento econômico, não sei o quê, não ter nada de corrupção, não ter absolutamente nada de falar nele, aí que piora, por incrível que pareça. Aí que vai piorando, não tem que falar. Não tem que falar, então é essa coisinha. Foi o golpe, a OEA, não sei o quê, tal. Mas ele vai ser difícil. Eu acho que vai ter uma aliança aí de direita na América do Sul e internacional
muito forte contra ele. Veja, acho que a Adri tinha uma pergunta. Não, eu ia comentar que nos bolivianos do Brasil foi 86,5% de votos por Na Argentina também foi um atropelo. Não, ele é um apoio incontestável. Sim. Agora, se tirar Santa Cruz de la Sierra, então, se tirar, sobra 75% para o Arce. Mas aí a gente não pode ficar na princípio de maioria. Política também não funciona assim. Elite sabe das coisas. Né? Quer dizer, sabe controlar as armas, tem o dinheiro, sabe mobilizar, tem mídia. Então, aqueles que mobilizam também, ela é importante. Por isso que aquela foto que circulou aí da prefeita, que agora é senadora, né? Patrícia, né? Patrícia Arte foi entrevistada essa semana aqui no canal da Fórum. Foi, não? Foi entrevistada. Eu vou ver. Uma entrevista muito bonita, onde ela diz que não quer vingança, mesmo pelo que tem sido, né, sequestrada, arrastada, espancada, pintada de vermelho, cabelo cortado, um horror. Então, ela diz que muita vingança, eleita senadora, né? Mas aquilo é interessante, porque no primeiro momento, você vê como é que é, havia a narrativa de que aquilo era coisa do povo, que é o povo na rua. O povo na rua nada. Então, também é isso. Quando você tem um grupo, que aconteceu aqui no Brasil também, está acontecendo, que dá uma impressão de força. É um grupo pequeno, mas que mobiliza e faz barulho. E acaba impondo por medo aos outros. Eu que moro aqui do lado da Paulista esse ano e os outros eu vi isso. Mas, de repente, o dia da torcida do Corinthians, que, aliás, eu fui lá também, e depois o outro, botou todo mundo para correr. Acabou. Não tem mais nada da Paulista. Acabou, né? Ele lembra, toda semana. Era toda semana, né? Eles não. Eu moro aqui do lado, gente. Sim. Há quanto tempo? Eu falo, não é possível, ninguém faz nada. Então, é isso também que precisa enfrentar. Entendeu? Ficar meio acuado, sabe? Você estava falando aqui lá, Robai, negócio do Brasil diferente, também ficou muito acuado, pessoal que não vai, não sei o que e tal. Foi aí, pronto, reverteu o caso dela. O povo que ela foi eleita senadora. Então é isso também, precisa tomar cuidado com isso. Então dá esse negócio de onipotência, sabe? O cara é todo poderoso, não sei o quê. Não pode considerar do poder, das relações de força, mas também não é assim. Né? É possível reverter. Acho que essa é a lição da Bolívia. Muito, muito importante. Vai para os Estados Unidos, que você queria. Vamos para os Estados Unidos. Só antes, um comentário também que eu lembrei, que é como a direita são as mesmas pautas em todos os lugares, né? Na Bolívia, né? A gente está vendo Borgen, na Dinamarca, igualzinho, né? É isso que eu estava dizendo. Por quê? Porque tem um centro irradiador e o resto se articula. Eles estão organizados internacionalmente. A esquerda não está. E o Steve Bannon deve ser um dos que articula. Eu acho que sim. Agora, eu sou muito assim, que eu vou olhar. Não é olhar... a gente não deve olhar para o bobo da corte, mas quem paga o bobo da corte. Toda hora vai ter bobo da corte. Entendeu? Então, inclusive tem um documentário que... Eu esqueci o nome dessa empresa da Inglaterra, muito boa, que provocou quase que uma guerra civil. Analítica? Privacidade hackeada? Não é analítica, não. É que trabalhou com... Privacidade hackeada, não? Eu acho que é do inglês. É excelente esse documentário. Excelente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eles falavam isso. Quando não tiver ninguém para fazer o papel, nós vamos ter outro. Quem paga? Quem banca isso aí? Então, isso que a gente precisa estar mais atrás. Né? Eu chamo isso do backstage de um teatro. A Heloísa Vilela, nossa colaboradora, que está lá em Nova York, cobrindo a eleição, vai estar conosco no dia 3 de outubro. O Nasser é um dos nossos... O Nasser é um dos nossos convidados, vai acompanhar a cobertura junto com a gente das eleições presidenciais. Já estamos fazendo divulgação aqui para que todo mundo assista com a gente. Vai ser Ana Prestes, Nasser, Heloísa Vilela, Breno Altman, Sinara Menezes, Joe e Dri de Lourenço.
um timaço, cobrindo, falando de jornalismo e comentando e discutindo o que está. Chamei o Bruno Torturra também, talvez vamos ver se ele vem, que ele está acompanhando com lupa a eleição americana. Legal. E ela fala o seguinte, que é o Giuliani quem manda. Que o... Pode ser. Você falou quem é que manda, ela diz, quem manda é o Giuliani, nessa nova... Na verdade, Giuliani... Aí tem quem está atrás do Giuliani, é o capital. Eu ando falando... Então, ele articula, né? Isso, é isso aí. Ele tem poder de articulação. Ele tem. Ele não é bobo, não. É o bobão. Giuliani, para quem não conhece, foi prefeito de Nova York durante alguns... E acendeu assim... Outro dia eu vi um documentário sobre ele também. Fazendo o papel de desmantelamento lá de um grupo mafioso. Aí ele ficou famoso. Né? Mas o que eu dizer é o seguinte, então você tem grupos que alimentam isso. É essa que é a questão. A gente precisa estar... Porque se o Bannon aparece, vem outro. Ele some, vem outro. O cara lá no filme faz isso, tá bom, vocês vão condenar esse, vai fechar a analítica, vai ter outro. Aí é que tá. Então vai ter que saber lutar com esse pessoal. É essa que é a questão. Não é uma questão puramente jurídica, né? Não é uma questão imoral. É uma nova luta, né? A famosa coisa lá do Clausewitz, da guerra, falava, a guerra é a política por outros meios. Então, cada uma tem uma gramática. É um tipo de guerra, é uma outra gramática. Nós vamos ter que saber lutar com esse pessoal. Não adianta. Então, não adianta ficar reclamando, chiando, não sei o que, assim, choramingando. Eu não gosto de negócio de choramingar. Ai, não sei o que tal. Luta, vai pra batalha. Aí é que tá. Né? Então, é isso que você está falando, é importante, Adriano, porque é um padrão mesmo. É um padrão. É um padrão, é o mesmo padrão, todo lugar. Todo lugar, a mesma coisa, a mesma pauta, a mesma coisa. Então, isso indica. E os grupos que combatem, não, né? Agora, os Estados Unidos é isso, passando um momento, eu acho que é importante, mas também não vamos com muita sede ao pote, né? Porque o Biden, olha, para eu estar torcendo para o Biden é porque o outro lado é muito ruim. É muito ruim, né? O Biden é um negócio... É um João Dória velhinho, né? É mais pesado o negócio. É um cara da elite política, econômica. Aliás, eu estava lendo aí, parece que ele arrecadou, ele está 3 vezes mais que o Trump. Exatamente, 3 vezes mais. Não é brinquedo, não. Esse pessoal não é brinquedo, não. Então, no fundo, desde a eleição passada, você revela o quê? Revela, por alguns motivos, houve uma cisão na elite americana. Uma cisão que está indo além de eleição. Porque se você olhar antes, todo mundo lembra muito, é importante a eleição do Kennedy. Hoje, todo mundo sabe que, na verdade, quem tinha ganho a eleição era o Nixon. O Partido Republicano, sabendo disso, queria contestar. Chamou o Nixon. O Nixon é um calhorda, mas vamos reconhecer que nesse ato ele foi... Não é que ele é bonzinho, ele foi esperto. O Nixon falou, não vamos entrar nisso. Os Estados Unidos estão num momento complicado, isso vai ferir muito os Estados Unidos, vai ferir as coisas, vamos dizer, deixa o Kennedy lá. E depois ele voltou e ganhou a eleição e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a elite se mantinha com todas as divergências, eles encontravam consensos nos Estados Unidos. Né? Havia padrões de luta, né? Igual quando você entra numa batalha e tem as regras. Com o Trump você não tem regra, né? Você não tem regra. Você não sabe o que ele vai falar, o que ele vai fazer. Saiu fora do padrão. Né? Agora, por outro lado, é o que a gente estava dizendo, ele tem apoio. Tem apoio de gente grande também. Né? Porque ninguém é irracional ao ponto de apoiar um presidente que conduz mal os seus interesses. Então, se ele está lá, se ele está com esse apoio, se ele está isso está sendo traduzido em interesses para classes elite norte-americana, mas não tenha dúvida nenhuma. Quem não faz isso cai. Então, ele não está lá acima das classes, acima da sociedade. Essa história que veio na primeira eleição contra a elite, ele é uma
como dizia no marxismo, é uma facção, né? São as facções de classe que estão em confronto, né? Mas o Biden é jogo pesado, os democratas não é brincadeira, não. Quer dizer, o Sanders estava bem favorável para o Sanders, quando eles perceberam isso, eles jogaram pesado contra o Sanders e derrotaram o Sanders. Porque aí sim, se o Bernie Sanders ganha, a história seria outra. Aí seria a grande eleição norte-americana. E eles foram muito rápidos para muito rápido. Muito rápido. Impressionante. Eu achava que era jogo jogado, de repente. Brum. Foi impressionante. Mas o que eu. Porque o que eu estou falando do Trump é muito interessante. Tem alguns pesquisadores americanos que os Estados Unidos têm um negócio da participação das elites, das classes na sociedade, que é muito forte. E é muito. Tudo em rede. Né? Então, ele pesquisou os think tanks. Os think tanks são coisas fundamentais lá. Né? Tem think tank que tem o recurso mais do que PIB de país. Né? Então, você tem dos democratas, tem há mais de 50, 60 anos, você tem Fundação Rockefeller e tal. Essas fundações, por sua vez, se articulam com universidades. Essas universidades têm cátedra, Fundação Ford, Rockefeller, aí elas financiam projetos no exterior. Soros, quer dizer, ou seja, você vai olhar, depois até posso trazer aqui, o cara montou, né? Igual você vê de rede de internet, uma rede de atores que sai da sociedade americana assim, pega o mundo. Então, isso, claro que é importante ter um presidente para ajudar isso, mas isso também tem uma certa independência, isso que é importante. Eles conseguem atuar, de certa forma, sem muito sobressalto com a mudança de presidente. Muda algumas áreas, mas outras não. Então, por exemplo, a área do Oriente Médio, não muda nada. Não muda nada, porque muda essas redes, América Latina. Então, você tem questões muito pontuais dessas mudanças. Então, você vê, a grande questão econômica para essas elites na época do Trump, eu esqueci o nome, foi uma isenção de taxa, que ele abaixou lá significativamente das grandes corporações. Os cálculos que eles fazem é cerca de 1,5 a 2 trilhões isso representou para as corporações. Ué, esses caras vão apoiar quem? Vão apoiar ele, ué. Não tenha dúvida nenhuma. Entendeu? Então, assim, você tem outra coisa. Eu estava olhando do gasto em guerra, né? Outro dia eu olhei que de 2003 a 2018, só no Oriente Médio, foram 7 trilhões. E durante esse período passou democrata, republicano, democrata, republicano, democrata, republicano. Não terá nada. Quem está lá? Indústria da arma, empresa privada de segurança, petróleo, tá. Então, por isso que também não tem. Agora, tem nesse aspecto de... Por exemplo, eu diria, aí sim, alguns temas que a gente tem que ler. Meio ambiente, isso dá mudança. Meio ambiente. Não vai ser a mil maravilha com o Biden, mas tem mudanças. Né? Então, eu acho que hoje o tema de meio ambiente é um tema que é pouco abordado aqui no Brasil, está sendo pouco abordado nas eleições municipais. É um tema da maior importância econômica e política. Eu acho que tem ainda um desprezo disso aqui no Brasil. Né? E é um tema, esse sim, muito relevante internacionalmente em relação ao governo Bolsonaro. Esse é um tema sensível, esse é um tema capital, como também é da diferença entre Trump e Biden. Né? Então, você tem alguns novos temas que você vê assim, projetos diferentes, né? de investimento, de recursos, de grande capital. Mas em outras coisas eu não consigo ver assim. Até esses dias atrás falei com meus alunos para eles tentarem fazer um mapeamento mais concreto de financiamento, de empresa, eles iam tentar fazer para deslindar um pouco isso. Eu queria deslindar. Quem que são? Nome? Quem que é? Então, aí outro dia, o Wall Street está com quem? Então, na eleição passada, a maioria estava com a Hillary. Não sei agora, não consegui ver. Né? Então, a gente tem que olhar para também não se iludir com grandes mudanças. Né? Mas, obviamente, é impossível torcer para o Trump.
É. É impossível, não dá. É um negócio assim impressionante. Né? É, impressionante. Pelo menos, se o Biden ganhar, sai um negacionista, né? Um obscurantista. E o Bolsonaro perde força. Querendo ou não, o Bolsonaro... Claro. Não, eu acho... Do ponto de vista interno... ele estimula... Não adianta, isso é verdade. Ele está estimulando o Trump, sustentando, estimulando os grupos terroristas de direita. Não é brincadeira. Não é? O Bush virou um cara de centro-esquerda perto do Trump. O Bush é um coitadinho perto do Trump. Imagina que a gente xingava tanto o Bush. Então, assim, é um cara que ele está estimulando esses grupos estão crescendo, estão fazendo assim, ações. Então, isso que é fundamental, no mundo inteiro, né? Então, há um crescimento de grupo armado, aquele grupo. Eu estava até outro dia tentando rever o filme do Michael Moore, que ele entrevista esse pessoal, não sei se é Tiros em Columbine e tal, que ele entrevista uns caras, que é a história que vem lá de que é Tiros em Columbine. Acho que é Tiros em Columbine. Que ele entrevista o pessoal que vem lá de Waco. Hoje em dia, pouca gente lembra. E Waco foi uma batalha de guerra entre quem? Grupos de extrema-direita contra o FBI e a CIA. Foi uma loucura, uma batalha. E o que aconteceu depois? O maior atentado terrorista na história dos Estados Unidos. Depois perdeu o 11 de setembro, que foi o atentado em Oklahoma. E quem fez o atentado? O Mark Vail. Por que ele fez? Ele disse, ele é um fuzileiro naval, para vingar o Waco. Então, assim, uma turma barra pesada. Não é brincadeira desse pessoal, não. Então, ele tem estímulo desse pessoal. Né? Isso é um negócio... Essas empresas privadas de segurança, né, que esse negócio cresceu demais. Financiou a tentativa de golpe, a última na Venezuela, né? Essas empresas. Eles estão em todo lugar. Eles têm um poder imenso, esses caras. E sai de qualquer governo. Saiu do controle. Não tem controle de governo nenhum. Então, eu acho, só para finalizar essa parte, que a gente tem que olhar, sim, para as eleições, mas a gente olha pouco para as corporações. Quem são essas corporações que fazem esse jogo no mundo? Eu quero depois que você me mostre isso aí, essas grandes instituições, tal. Sim, eu mostro. Os artigos têm alguns que construíram essas redes. Então, eles diferenciam governos pelas redes. Muito interessante. Como é que foi do Clinton para o Bush, do Bush para o Obama, essas redes de think tanks vai mudando. Alguns permanecem, interessante. Entra e sai governo, eles estão lá, os outros vão. E é muito dinheiro. Não é pouca coisa. É uma coisa assim, impressionante. A gente está caminhando para o final dessa conversa, Nasser. Eu queria saber o que você acha, como é que a China joga nesse processo futuro aí, né? Tanto do ponto de vista do que, se vier o Biden ganhar a eleição, quanto também depois, se a China terá interesse em algum tipo de reação com relação ao Bolsonaro por conta dessa história da vacina, dessas atitudes dele. Eu vou começar dizendo o seguinte, eu xingo muito o Kissinger, mas ele é inteligente. E aí o dia o Kissinger falou assim, quando nós aqui no Ocidente fala no tempo, a gente vai, naquela época tinha o calendário e põe o dedo indicador nesse dia. Né? A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Os chineses falam, no mínimo, em um século. É isso. Então, você não pode medir o que eles estão fazendo por questões, como eu disse, curto prazo, longa. Então, pelo que a gente olha a história de todo esse processo de poder econômico, político, militar da China, né? Quer dizer, onde ela chegou, de onde ela veio, nesse pouco tempo, isso não é amador, é gente profissional, que não vai entrar, não vai fazer esse joguinho de Twitter, de declaração, e já deixar isso claro. Eles jogam de outro jeito. Né? Então, por enquanto Bolsonaro fala de vacina, fala disso, fala daquilo, mas não tem ação concreta, nem vai ter, nem nos Estados Unidos. Então, a China e os Estados Unidos é uma disputa de grande potência. É isso, não
Não tem mais nada além disso. Quer dizer, aquilo que a gente achava que era só de Guerra Fria, é que a Guerra Fria também tinha um componente ideológico. Você tira o componente ideológico, aquilo que tinha na Guerra Fria e antes da Guerra Fria sempre teve, é disputa de grande potência. É isso. Grande potência age de diversas formas, elas se entendem, se afastam, entendeu? Mas nunca vão para conflito. Depois da Segunda Guerra Mundial vai mostrar isso. Acho que a grande questão é essa, após a Segunda Guerra Mundial. Não é da Guerra Fria, é que grande potência não vai entrar mais em conflito. Porque não interessa, hein? Direto. Então, eles fazem guerra comercial, guerra tecnológica, guerra de inteligência, mas tudo quanto é tipo de guerra. Mas, assim, se você fizer o balanço, a China só ganha. Só ganha. Não tem... Então, não é declaração, é outro mundo. Entendeu? É poucas palavras, bastante ações concretas, bastante gestos. Então, você vê essa coisa da vacina. Vamos pensar bem, é que a gente vai tomar no momento. Eles conseguiram o quê? Quer dizer, eles estão bagunçando o Coreia do Bolsonaro. Por quê? Eles conseguiram vir no estado mais importante do Brasil e fazer um projeto. Quer dizer, agora ele mudou lá do início, mas que era o cara aliado do Bolsonaro. Ué. Agora os dois estão brigando por causa da China. A China está olhando. Ué. O que vai importar isso para a China? Pouca coisa. Né? Então, eu acho que a China vai, inclusive, tirar proveito disso. Quem vai sair a ganhar é a China. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente tem que entrar na cabeça do outro. O Oliveiros, meu professor, diretor de Estadão, tudo. O Oliveiros fala assim: meu cara, é o seguinte, você quer entender César? Pensa como César. Não sei, você quer entender a China? Faz um exercício e entra na cabeça dele. A gente tem que fazer um exercício. Não, ele não vai entrar nesse jogo, entendeu? De Bolsonaro e Trump. Eles não vão entrar nisso. E eles entram, o jogo é outro. O jogo é outro. Então, você imaginar os caras que pôs lá o Mao Tse-tung conversando com o Nixon. Naquele momento, veja onde que eles chegaram. Quando é que foi isso? Década de 70, 71. 72, pouco antes do Watergate. Que começou, veja onde eles chegaram. Maior potência do mundo. Brincando, fez assim. Né? Nível econômico da população aumentou, caiu o desemprego, renda, não sei o quê, tecnologia. É isso, eu não vejo muito barulho por nada, entendeu? Isso é coisa pequena, café pequeno. Mas o fato é esse, ele está com o governador do estado de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil. Pronto. O que mais que ele quer? E sem agredir ninguém. Todos muito cordatos, muito corretos, fala muito manso, não sei o quê. Tudo tranquilo, não tem problema. Não exalta, não ataca, quer dizer, não entra em guerra com o país, sei lá, desce o cacete lá dentro, nos uigur. Mas, internacionalmente, está lá no Sudão, mas não interfere na coisa, tem coisa na África, Angola, não entra em assunto de ninguém, não se mete em assunto. Você vê na Venezuela, tem na coisa, o que ele fala? O que eles entram em disputa, grita, fala? Não é nada, absolutamente nada. A questão é essa. Quer dizer, eu tomei há uns... última vez que eu fui, sei lá, 7 anos. Não, foi os atentados em Paris, quando eu estava lá. Eu entrei, mas já num dia antes. Estava com a minha mulher, fui passear. Passamos em frente à Galeria Lafayette, um punhado de loja fechada. Aí eu olhei aquele negócio e falei, ué, será que é feriado? Era uma fila esperando chinês. As lojas Lafayette fecharam só para receber chinês. E na porta tinha francês, inglês e chinês. Como diz lá a coisa do Gramsci de hegemonia, é isso, eles têm hegemonia. Então não é só o governo chinês, é o dinheiro chinês. Né? O poder aquisitivo da população. Aí é que está. Isso é domínio. Isso é domínio. Então não é bravata, não é ficar com essa conversinha, gritando, xingando. Então, tranquilo. 5G está aí, causando... Você chega lá no México, é 5G. Quer dizer, é o Huawei. Huawei. É fronteira. Quer dizer, o México, que é o lugar lá que os Estados Unidos acham que é a extensão deles, não sei o quê, eles foram lá. Aí é que está um país importante como o México e tudo. É isso.
É isso. Não tem. A gente tem que ver a lógica. A gente assim, aqui está muito acostumado e está entrando muito nesse negócio do momentâneo. Né? Eles não pensam assim. Não pensam assim. Bolsonaro não sabe o que ele vai fazer o dia da manhã. Os chineses sabem o que eles vão fazer daqui a 100 anos. Exatamente. Enquanto eles ficam aí brigando, Bolsonaro e Dória, os chineses aí estão subiram no dragão e estão indo por aí. Decolando, né? Você vê, o ministro da Saúde que está em mau lençol, que quer, outro não quer, desmente, o outro fala, o Dória coloca. E os chineses dando risada. Agora, só para concluir, que é de percepção. Eu lembro, a gente tem que falar isso. Eu abri o jornal, eu olhei, sei lá, internet, China, 4 mil mortos. Em janeiro, eu falei, nossa, que caos. Eu falei isso, eu tenho que falar de autocrítica. Que caos! Olha aí, os Estados Unidos vai tirar proveito disso. Eu falei, gente, ainda bem que eu não falei, ainda bem que eu não gravei isso, eu ia ter vergonha. Os caras tiveram 4 mil mortos pego de surpresa. Os Estados Unidos já está quanto? 200 e quanto? 200 e poucos mil. O Brasil está com 150 e poucos. 155. Mais de 200 mil. É isso, essa é a diferença. Já tem vacina que os Estados Unidos têm? Nada. Pois é, nem vai ter pelo jeito. Vai ter que usar a chinesa. Ou a cubana. Vai ter que usar a chinesa. Tá brincando. Ou russa. A Rússia também. Estão boicotando. Não, eles estão passando para trás. Vacina soberana. Olha só, Estados Unidos, 228 mil. Índia, 117 mil. Brasil, olha a China, 4 mil, né? A China ficou lá. A China já está lá embaixo. A China nem está entre os primeiros mais, porque imagina. Conseguiu controlar, né? Não tem... E foi um país que foi pego de surpresa. Essa que é a questão, não sabia. A China está lá com seus 4.600 mortos e 85 mil casos, enquanto a gente aqui não para, né? Realmente é... Então, quando você faz balanço, hoje em dia fica o neoliberalismo, que tudo é PIB, né? Você tem que fazer um punhado de coisa. O PIB como é a saúde, como é o bem-estar das pessoas. O Ladislau que sempre fala isso, o Ladislau Dalbo. Sim, é verdade. Então, se você olha por esse lado, o Ladislau sempre fala isso. Se você olha por esse lado, mas a distância com os Estados Unidos é enorme. Em bem-estar, tudo. Claro, eu não estou discutindo da capacidade dos Estados Unidos fazer mal para os outros. Isso é importante. Isso eles têm muito. Eles não são brinquedo, não. Mas é isso. Então, os Estados Unidos também têm uma hegemonia liberal importante. Eu, volta e meia, que eu estou conversando até com colegas de esquerda, de repente eu vejo o argumento liberal saindo da boca das pessoas. Não é a pessoa em si, como é poderoso o argumento liberal. Hoje eu vi uma professora de Relações Internacionais elogiando a ONU, que depois da ONU não acontece mais as barbaridades que eram antes. Então, o Iraque morreram 400 mil. Ela esqueceu disso. Ela esqueceu do Vietnã, ela esqueceu... Aí, sabe o que eu fiz? Eu fui somar, mandei um aluno somar. Cerca de 95 a 100 milhões de pessoas foram mortas durante a vigência da ONU por guerra. E essa pessoa, não estou falando dela pessoalmente, ela esqueceu. Por quê? Isso é hegemonia liberal. Entendeu? Então o cara ainda dá importância para a ONU, porque tem direito internacional. Então, piada. A culpa da polarização é das fake news. E a culpa da polarização é das fake news. Não existe polarização na sociedade. A polarização é uma invenção, né? Lógico que é. É lógico que é uma invenção. Mas isso é tema para outro programa. Nossa, Nasser, dia 3 de novembro, a partir das 9 da noite, estaremos aqui. Você, Heloísa Vilela, Ana Prestes, Breno Altman, Sinara Menezes, Brilha Lorenzo e Joe. Valeu, Nasser, muito obrigado por Viva a Bolívia! Viva a Bolívia, que tal, cabrão! Valeu! Obrigada, ótimo final de semana para todos. Obrigado.